Shalom a todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Noé Convida, que é sempre uma alegria estarmos juntos neste espaço de sabedoria e de união. Gente, então já vamos iniciar aqui com a leitura do versículo chave da semana. Gostaria de convidar um voluntário para ler para nós, para fazer a leitura desse versículo especialmente aqui selecionado para a abertura do nosso programa. E o versículo se encontra no livro de Deuteronômio, Devarim, na nova porção, a porção Ekev. Quem gostaria de fazer a leitura para nós já está aqui na tela, Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10. Temos um voluntário aqui das caravanas que nos acompanham. Eu posso ler? Por gentileza, Ricardo vai ler para nós então. Ricardo, por gentileza. E comerás e te saciarás e bendirás a Hashem, teu Deus. Baruch Hashem, muito bem, Ricardo. Isso é um mandamento, né? Uma mitzvah. E comerás, te saciarás e bendirás a Hashem, o teu Deus. É um mandamento. Fazer uma bênção depois de estar saciado. Mas agora vamos chamar aqui então. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela participação. E vamos chamar agora o nosso querido Noé, a participação do Noé. Cadê o Noé? Vem você para cá, Noé, vem você para cá. Shalom, pessoal! Shalom, tudo bem com vocês? Opa, minha fã já está aqui me olhando. Ô, Ana, tudo bem? Shalom! Shalom, Noé. Noé, hoje nós estamos aqui na Parashá Ekev, que fala sobre as bênçãos de Hashem, sobre o sustento, sobre alimento, gratidão. Ah, sustento e alimento! Esse assunto eu domino. A arca, olha, na arca eu tinha que cuidar da comida de todo mundo. Noé, deve ter dado muito trabalho, não é? Trabalho, meu filho, era café da manhã do leão, almoço da girafa, lanche da tartaruga, é a janta do elefante. E o papagaio ainda perguntava, ei, tem sobremesa? Não é? E como é que você não ficava preocupado, homem? Eu ficava. Eu olhava aquela despensa e pensava, Hashem, tem certeza que isso aqui vai dar para todo mundo? Aí eu lembrava, se Hashem mandou entrar na arca, Hashem também preparou o sustento dentro dela.
Não é? Olha, muito bonito isso, não é? Ou não é? E hoje nós vamos estudar também, não é? O portão da confiança, o portal da confiança, Sha'ar HaBitachon, confiança em Hashem. Olha, então combina demais, porque bitachon, confiança, não é dizer eu não preciso de nada, não. Não é isso aí. Eu tinha que carregar comida, organizar o espaço, cuidar dos animais, mas no coração eu sabia. Quem alimenta o mundo não sou eu, é Hashem. Uau, não é isso mesmo. E nessa paraxá aqui, essa paraxá Ekev, também nos ensina a comer, ficar satisfeito e bem dizer Hashem. Exatamente. O problema é que às vezes a pessoa come, fica com a barriguinha cheia e esquece de agradecer. Na arca, isso não acontecia. Quando o leão terminava de comer, eu dizia, peraí, antes de rugir, agradece, hein? Ah, não é? Ué, educação alimentar e espiritual. Gostei, não é? Gostei mesmo. Ou não é? E qual que é a mensagem final, então? Olha, a comida enche a barriga, mas a gratidão abre o coração. A pessoa pode ter pão na mesa. Casa, trabalho, família, mas se esquece de Hashem, começa a achar que tudo só depende dela, aí complica. Confiança é lembrar. Faça a sua parte com responsabilidade, mas nunca esqueça quem sustenta você. Porque até dentro da arca, cercado de água por todos os lados, Hashem preparou o sustento e sempre me dava esperança. Uau, muito bem, Noé. Gostei muito dessas palavras. Muito obrigado pela sua participação. Tem nada, qualquer coisa, estou bem por aqui do ladinho. Opa, muito obrigado, viu, Noé? Então, Noé, muito obrigado pela participação. Uma salva de palmas para o Noé. Muito bem. Obrigado, pessoal. Muito bem. Muito bem, gente. E então agora vamos ver quem está nos dando a honra da sua companhia aqui conosco. Quem está com a gente, as caravanas. Quem está com a gente aqui nos acompanhando. Vamos ver quem nos dá a honra de estar conosco nesta noite de domingo, dia 26 de julho. Vamos ver quem está conosco aqui, gente. Vamos ver quem está com a gente aqui. Temos aqui conosco... Temos aqui o Alisson, diretamente o Alisson e a Jéssica aqui diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. O Gustavo com os pais dele. Opa, muito bem, Gustavo. Bem-vindo aqui o Gustavo. Dona Ereni também. O seu pai também está junto, Gustavo. Muito bem-vindo. Também temos a Geila, né? Diretamente de Itajaí, ligadinhos aqui conosco. Temos também aqui nos acompanhando aqui o Beto e a Nete, diretamente de Brusque, Santa Catarina, muito bem-vindos. O Ezequias Machado nos dando a honra também, falando com a gente de Porto Belo, também Santa Catarina, muito bem-vindos. Temos a Clailde e família, Clailde e Israel, o Misael também ligados conosco aqui de Palhoça, a Dona Maria de Fátima e Isabela também sempre ligadinhos conosco. Aqui nos nossos programas de domingo, temos também aqui a Renata e o Leandro também ligados com a gente diretamente de Itajaí. E o Ricardo, que já leu para a gente aqui o versículo da semana. Ricardo nos acompanha aqui diretamente aqui de Palhoça, Ricardo e família. Temos aqui o Sandro também nos acompanhando, ligado com a gente aqui de Palhoça. E a Dona Vera Lúcia da Rosa nos acompanhando aqui da Praia de Fora, Santa Catarina. Muito bem-vindo, pessoal, muito bem-vindo a todos, que a gente possa ter aqui uma noite muito agradável nesse programa e uma semana abençoada. E agora, desde já, eu já gostaria de chamar aqui, então, o Gustavo, que vai trazer para nós. Opa, e aqui, quase que ia me esquecendo aqui das pratas de casa, né? Temos aqui do meu lado a Esther também nos acompanhando aqui, fazendo companhia aqui para o papai. E temos também a Ariana e a
a pequena Hannah também, a fã aqui do Noé. Gente, então, vamos agora... antes que eu me esqueça, opa, hoje temos sorteio, e preparamos aqui, olha, algo muito especial, muito especial. Quem gosta de ter boa saúde, todos nós, né? Todos nós gostamos de estar com a nossa saúde para servir melhor a Hashem. Então, hoje vamos sortear aqui, ó, as cartas do Rebbe, Conselhos para a Saúde. Saúde mental, saúde física. Esse é o volume 2, né? Volume 2, olha, são cartas maravilhosas e conselhos preciosos para quando a gente tem algum desafio na vida, principalmente aqui na área, então, da saúde. Vem aqui as cartas do Rebbe para nos lançar luz e descanso para nossas almas. Então, gente, para participar desse sorteio é muito simples. Você faz uma pequena contribuição simbólica de apenas R$5. A cada R$5 você ganha um cupom. Então, para concorrer ao livro As Cartas do Rebbe, o Pix é para o e-mail da nossa comunidade, bneiNoarsc@gmail.com. Então, vamos colocar aqui no grupo também, né? Quem quiser participar, no final, vamos fazer esse sorteio aqui, então. São incríveis esses conselhos aqui do Rebbe, que era um profeta da nossa geração. Então, ele trazia muita luz e tranquilidade para as pessoas de todas as partes do mundo. Gente, então, agora sim, vou pedir aqui para o Gustavo, que vai trazer para nós o resumo da Parashá da semana, porção Ekev. Então, Gustavo, muito bem-vindo, Gustavo. Então, shalom, boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Primeiro, Jonathan, muito obrigado novamente pela oportunidade de poder falar aqui sobre a Parashá da semana, é a terceira Parashá desse livro de Devarim. Olha que interessante essa Parashá. Tem muitas lições nela, e eu quero, se permitir, no final, falar uma mensagem. Deixa eu projetar aqui. Muito bem. Tudo certinho, estou conseguindo enxergar bem. Muito bom. Então, pessoal, essa Parashá da semana, Parashá Ekev, né? Então, olha só que mensagem legal que o Noé falou para nós. Sempre agradecer, sempre ter essa gratidão. E a Parashá vai falar sobre isso essa semana. A primeira palavra que começa a Parashá é Ekev, né? A tradução literal da palavra é por quê? Inicia-se então Moshe afirmando por que vocês obedecerão a Hashem e serão recompensados. Então, fala de obedecer a Hashem, seguir as mitzvot, seguir os preceitos que Hashem deu no Monte Sinai. E também nós temos nossas 7 leis, né, preceitos para todos os povos de Belém Noa. Então, a Parashá, olha que interessante, essa Parashá tem mensagem muito profunda. Ela começa falando, né, o porquê que cumprir, né? Então, mostra a recompensa, olha só. Moshe diz o seguinte, cumpra todas as mitzvot de Hashem, fazer o que ele disse para fazer, não fazer o que Hashem, Deus, fala para não fazer, mesmo se não parece importante a vocês. E eu lembro que uma vez a gente estudou, né, tem uma mitzvah que antes de pegar, por exemplo, os ovos de um ninho, a gente tem que afastar a mãe, o passarinho, a mãe do ninho para não causar o sofrimento dela e ir lá pegar os ovos dela, né? Olha que interessante, né, afastar. Diz que tem uma recompensa muito grande, né, se compara a recompensa de honrar o pai e a mãe. Então tem muitas mitzvot, algumas são menores e a gente tem que ter esse cuidado de observar cada uma delas cuidadosamente. E como recompensa, o que Deus vai fazer? Vai conceder o mundo vindouro e também nesse mundo a gente vai colher bênçãos. Semana passada a gente falou muito sobre isso, né, no nosso encontro, sobre que Deus, ele abençoa a gente, ele dá recompensas ainda nesse mundo. Claro que a maior parte da recompensa fica lá para o mundo vindouro. Aqui a gente resgata, como o Rav Yakov falou em algumas aulas, só aqueles jurinhos, né, aquelas, né, o rendimento que está rendendo em todas essas bênçãos. Hashem vai recompensar, então, todo o povo de Israel. Eles estavam se preparando para entrar na terra de Israel. Eretz Canaã, né, terra de Canaã, terra de Israel. Então, eles estavam no deserto e Moshe está dizendo, olha, eu não vou entrar com vocês, que vai entrar vai ser Josué. Então, vocês quando entrar lá, vocês, né, vão
nós temos livre-arbítrio, mas vocês têm que escolher fazer o que é certo. Então, Deus, ele não vai se manter indiferente ao caminho escolhido pela pessoa. Ele dá o livre-arbítrio, né? Mas ele implora, olha, reflita, pensa nas suas ações, pensa nas suas decisões e escolha fazer o que é certo. Nós temos uma escolha, podemos escolher fazer o que é bem e receber uma bênção de Deus, né? Ou Deus o livre, né? A gente não faz o que é o certo. E aí tem consequência, mas não é castigo, é para a gente voltar para o caminho certo. É aquele puxão da orelha para voltar para o caminho do meio, né? Então, tem as opções, a gente tem que escolher a vida, escolher o caminho certo. O povo de Israel, ele não devia se preocupar com os inimigos e tudo. E aí Moshe começa a lembrar, né? Lembrar eles quão grande é Hashem, o que Hashem fez. Então, por exemplo, as nações, os povos que estavam morando lá na terra de Israel, eles poderiam ter espadas, escudos, não sei quais são as armas da época que tinham, mas deviam ser armas assim poderosas, né? E também eles serem soldados treinados, numerosos, né? Talvez o povo pode pensar, mas como é que vamos enfrentar ele? Tem que lembrar que Hashem vai fazer milagres, semelhante a quando fez eles lá na saída do Egito, as 10 pragas, os milagres que sustentou ele durante 40 anos, o povo no deserto. Então eles não deviam ter medo, que Hashem lutaria as guerras por eles. E olha que interessante, você vai achar, fala, né, que mesmo os seus soldados estavam escondidos, fazendo uma tocaia, uma emboscada, Deus fazia aqui fala como vespas, né, iam na frente das vespas e faziam eles saltar do esconderijo, né, e saíam correndo de medo. Então Hashem ia fazer milagre e lutar a guerra por eles. Eles só tinham que ter a coragem. E quando entrar lá na terra de Israel, aí eles vão ter que fazer trabalho, eles vão também ter que fazer os serviços. Um deles não era para se misturar com as nações lá tinha vários deuses, estátuas, inclusive eles até plantavam árvore, tinha aquelas árvores que eles consideravam como se fosse sagrada para eles. Pensa bem, aquele povo que estava lá, aqueles povos, eles pensavam assim, não é o Deus que fez os céus e a terra que nos manda alimento, sustento, abençoa a nossa colheita. Não, o nosso sustento ele vem dessa estátua, dessa árvore, enfim. Então, eles tinham que entrar lá e limpar esses ídolos, tirar essas estátuas da terra. Naquele ambiente estava um ambiente contaminado, então, por essas ações. Eles tinham que ir lá e destruir esses ídolos, acabar com eles. Então, olha só que interessante, começa a Parashá falando das recompensas, aí diz o que eles têm que fazer, e para eles ter no coração deles que Hashem cuidou deles até esse momento. Então, a Moshe começa a lembrar que no deserto tinha uma maná que caía do céu como alimento. Eles saindo do Egito apenas com a matzá, e durou poucos dias, e a água tinha acabado, e só tinha água amarga, estava com sede, Hashem instruiu como Moshe fazer para a água ficar boa para se tomar, lá em Mará. Também depois mandou o maná que tinha um gosto saboroso. Se Deus quiser um dia permitir que a gente experimente esse maná, sabores de tudo que alimenta, olha que interessante. Tinha também, eles queriam carnes, não queriam abater do próprio rebanho, Deus mandou carne, então Deus sempre foi bondoso com eles, sempre cuidou deles de todas as formas. Também protegia eles com as nuvens, né, durante o dia, então tinha as nuvens que protegia, em roda, em cima, embaixo, não deixava os inimigos jogar flecha e atacar eles, tudo batia na nuvem e caía. E também, olha que interessante, 40 anos lá. Essa semana eu tive que comprar roupa, tive que comprar uma camisa, uma calça, olha, não dura nem um ano as roupas mais. O povo tava 40 anos lá, não tinha uma loja para lá e comprar uma calça, uma camisa. Como é que fazia, será que no deserto? Interessante, né? Nascia em 40 anos, quantas crianças nasceram? O povo cresceu muito, a gente já leu nos livros passados como eram numerosas as famílias, né? As tribos, a gente viu os censos que Moshe fez, e ali tinha milhões de pessoas ali contando, tudo demandava sapato, roupa. Então Hashem fazia milagres, a roupa crescia junto com a pessoa ia crescendo, a roupa ia crescendo junto. Ela não se rasgava, ela entrava na nuvem e saía, estava limpinha, igual uma lava e passa. Saía com a roupa limpinha de novo, tudo certo, novinho em folha. Então, eu achei fazer até os milagres nos bens materiais, nas coisas mais simples também. O povo não era para esquecer isso, era para ficar com essa mente. Quando entrar na terra de Israel, lá, Hashem ia continuar cuidando deles. Eles só tinham que fazer o serviço e temer Hashem. E essa já tem o versículo também 23, o teleirinho, o Salmo 23,
que ensina que é o Senhor meu pastor. Então, quando eles estavam no deserto, Deus que guiava eles, como se fosse guiar as ovelhas, como um pastor de ovelha. Então, Hashem é como se fosse o pastor de ovelhas, a pessoa, né, que guia as ovelhas, né, o pastor do rebanho. Assim, Hashem conduzia as pessoas também e não deixou faltar nada para eles. Quando eles estavam, né, eles paravam o acampamento em um determinado lugar, lá onde o povo parava a Shekinah, a presença divina, então lá crescia árvores para eles, tinha a água que acompanhava deles, a água de miga, então eles tinham um poço de água, riachos, cada tenda tinha seu riacho, tudo florescia ali de uma forma milagrosa, né? Também faz com que minha alma fique tranquila, pois eu estudo Torá. Salmo 23 também fala, estudar a Torá, estudar as palavras de Hashem. Esse é um serviço que também traz sustento, ele traz tranquilidade, aumenta a nossa confiança em Hashem. A Parashá fala também, nesse versículo 23, de Telerim 23, mesmo que eu ande no vale das sombras da morte, esteja numa situação de perigo, né? Ou num deserto, onde não tem nada, tudo vazio, mesmo assim a gente não é para ter medo, não temer nada, porque Hashem, né, tá lá acompanhando a gente, então a gente não tá sozinho, sempre a gente tá com Hashem. Inclusive nas nossas dificuldades, é Hashem que tá com nós lá, ele que manda isso, ele que tá também junto para nos apoiar e dar força para nós. Preparas uma mesa para mim, na frente dos meus inimigos, tu me sustentasses com maná, que se amontoava tão alto que os reis do leste e os do oeste conseguiam ver. Caía em tanta abundância, havia um midrash que falava que quando derretia o maná, ele escorria, ia pelos rios, e os cervos que bebiam daquela água, tinham uma carne deliciosa. Então, isso que era maravilhoso. Mas, tudo isso, né, a gente viu todas essas coisas boas que Hashem promete, fala que o povo vai encontrar na terra de Israel. Cada tribo, por exemplo, vai plantar seu vinhedo, vai ter a sua uva. E lá no seu vinhedo vai colher sua uva. Cada tribo tinha um sabor diferente na uva, um mais especial que o outro. Tâmara, figos, enfim, tudo que plantava lá, Deus mandava chuvas de cima e abençoava. Talvez, né? Alguém pode pensar assim, isso é do trabalho das minhas mãos, agora eu estou plantando, eu estou colhendo. Então, Moshe, né, adverte que Bnei Israel, ele não devia ter orgulho, ele tinha que cuidar. Não ter esse orgulho de pensar, isso aqui é do serviço das minhas mãos. Não, a Hashem está mandando. É o nosso esforço, mas com a bênção de Deus que está vindo, como se eu fosse um canal. Então, isso era para ter muito, muito, muito cuidado com a questão do orgulho. E uma bênção, como a gente falou, muito especial, que sai aqui no nosso Sidur, pelo menos essa versão nova do Sidur aqui, ele está na página 73, que fala sobre a bênção que a gente faz, agradece a Deus, quando a gente faz a refeição com o pão. Nós temos a nossa bênção que a gente faz para todos os alimentos, e quando a gente faz no pão, no final a gente faz essa bênção. Então, Moshe aqui ensina. E, como o Jonatas falou, como gratidão. Como é bom quando a gente ajuda alguém, ou faz alguma coisa para nossa família, ou para alguém, e a pessoa, muito obrigado, gera um agradecimento. A gente tem vontade de cada vez fazer mais. Com Deus, da mesma forma, assim, quando a gente age, né, com as pessoas próximas a nós, se a gente age com Deus assim, Deus, obrigado, tenho água para beber, eu tenho comida, eu tenho um trabalho que eu vou trabalhar amanhã, tu me deu saúde, eu consigo ir em segurança pelo meu caminho até chegar no meu destino, né? A gente agradece, Hashem, pelas pequenas coisas, a gente levantar de manhã, tá firme, forte, com saúde. Deus, da mesma forma, fica feliz, manda mais bênçãos e mais. Mas Moshe também, além de mostrar tudo isso, ele lembra de tudo sobre as lições cometidas na outra Torá. Mas para o pessoal saber, para todo o povo entender isso, não como ver isso aí de uma forma positiva. Lembrar que está sujeito a falhas, e com isso eles também têm a responsabilidade de, sabendo o que foi feito, assim, sabendo o que não deve ser feito, conseguir aprender disso. Moshe então continua o seu discurso e fala, vocês têm que lembrar que mesmo Hashem enfurecido, mesmo Hashem pode estar repetindo às vezes, né, que não gostou de uma certa atitude que o povo fez, seja o bezerro de ouro, ou seja, Deus sempre estava perdoando eles.
E ele sempre estava em contato com eles e pedindo para eles, né, retornar e voltar ao caminho da Hashem e fazer a vontade dele. E Moshe pede que, fala para eles, o que Deus apenas pede para vocês? Ele está repetidamente perdoando vocês, mostrando, fazendo vocês, né, mostrando vocês o caminho, pedindo para vocês fazer o conserto, voltar para o caminho da Hashem, e ele só quer que vocês tenham temor aos céus. E olha que interessante, temor aos céus é algo que não, Deus deixa o livre-arbítrio, não define, não decreta se a gente vai ter temor aos céus ou não a ele. Nós temos que dentro de nós ter temor a Deus. Então não vem esse hard instalado em nós, nós temos que nos trabalhar. Por que então nós temos que nos trabalhar para ter temor a Deus? Para também ter um mérito também por isso. Então, por isso que a gente não vem para a gente ter esse mérito. Então, a gente tem que temer a Deus. Então, a Torá nos ensina a fazer um esforço também especial, né? Quando o judeu tem alguém que decide se tornar um convertido, o povo judeu, né, o povo de Israel, ele tem todo um esforço para não ofender ele, é mais amado, Hashem ama o convertido especial, assim como órfão, viúva, ele tem que ser muito mais amado, porque ele escolheu voluntariamente fazer o serviço a Hashem. E a gente pode trazer para nós também aqui, nós como Bnei Noach, que a gente segue essa orientação rabínica, a gente tem como Deus, o nosso único Deus também, mas tem nosso passado, que a gente chegou nesse caminho. E quando uma pessoa também chega na nossa comunidade com esse mesmo passado, a gente também tem que ser amoroso com ele, explicar com calma, amar ele, não ofender ele, né? Então, nós também podemos aprender disso aqui, que é o esforço que ele faz para sair de todas aquelas resistências da vida e chegar nesse caminho da verdade. Então, olha só que interessante, a Torá já diz alguns que foram os convertidos. Itró não era descendente de Jacó de Israel, ele é o sogro de Moshe. Ele foi o primeiro convertido, como a gente estudou. Ele decidiu por escolha, né, servir ao único Deus que fez os céus e a terra. Então, o sogro do Moshe, Ruth, que foi a bisavó do rei Davi, Ruth também, Onkelos, a gente estudou agora esses dias sobre 9 de Av, né? Então, o sobrinho do imperador romano, Adriano, o sobrinho do imperador romano Adriano, Onkelos, ele também escolheu ficar junto com o povo de Israel. Aí tem outros sábios como Shemaia e Avitalon, que eles eram professores sábios talmúdicos, Hilel e Shammai, eram descendentes do rei assírio. Rabi Meir, Rabi Akiva, Rabi Yossi, Rabi Shmuel, Bar Silos, eram descendentes daquele perverso Ramã, também convertido. O profeta Irminial viveu na época do primeiro templo, Ezequiel na época do exílio babilônico, também vieram na convertida da Rachav, que era a esposa de Josué, que se converteu também, casou com Josué. Então, olha só, grandes sábios, grandes pessoas que a gente estudou, eram convertidos que escolheram servir por liberdade o único Deus que fez os céus e a terra. Moshe ensina Samuel Tefilá de rezar, servir a Hashem todos os dias, fala sobre sobre o segundo dos 3 parágrafos do Shema Israel. E aqui, para terminar, olha que coisa legal. O que será que acontece quando a gente faz uma ação positiva? Essa semana eu vi um post que diz assim que um dos desafios que nós temos nesse mundo não é lutar contra a escuridão e sair na rua e dizer, tu tá errado, não sei o quê. Não. A gente tem que ser luz, a gente tem que trazer luz. Fazendo as coisas certas, nós vamos iluminando, fazendo luz. Mas será que só fica por isso? Será que nossas ações boas é só isso? É só uma luzinha? No sentido, assim, de fazer uma ação positiva? Qual que é a consequência disso, né? De fazer uma coisa boa. Então, toda vez que a gente faz uma ação boa, a gente cria como se fosse um anjo protetor. A gente cria, então, como se fosse uma larinha, um anjo protetor. Então, toda vez que a gente faz uma coisa boa, a gente cria, então, um anjinho positivo. Então, ele vai estar do nosso lado, nos ajudando a cada vez uma ação boa, leva a fazer mais uma ação boa, e isso dá mais força para a gente fazer mais uma coisa positiva e outra coisa positiva e cada vez mais. Então, com a tendência que a gente faz mais ações boas, a vontade de Hashem, mais, então, energia a gente cria, então, esses anjos, né, que vão nos ajudar também a gente ter mais ações. E também servem, daí tem explicações que servem também como nossos defensores, esses anjos. Então é isso, pessoal.
Essa aqui é a Paraxá da semana, um resuminho sobre a Paraxá. Deixa eu voltar aqui. E eu achei interessante. Olá, pessoal. Acredito que perdemos um pouquinho a conexão aqui com o Gustavo. Ver se ele retorna aqui. Opa, Gustavo. Estamos com você de volta. Perdemos a conexão momentaneamente. Então, só queria rapidinho deixar uma mensagem bem aqui, que eu li essa semana de um livro aqui, que é o Contos do Tzadikim, dessa Paraxá de Ekv, né? Aí tem uma história aqui, um minutinho só, que ela fala assim que a gente comentou no nosso encontro sobre aflições, né? E, de certa forma, somos dessa, a gente vê aqui que Moshe explica nessa Paraxá, fala das recompensas, fala o que a gente tem que fazer, né? E também fala que a gente, para se lembrar que Deus está com nós, e a gente pensa assim, bom, mas Deus está lutando com nós temos nosso inimigo, nós temos que temer a Deus, o que a gente tem que fazer? Tem uma história que fala o seguinte, que tinha um rabino, ele tinha uns funcionários que trabalhavam com ele, então ele tinha toda uma empresa, toda uma estrutura, e certo dia viu um dos supervisores deles batendo no funcionário. E estava lá batendo no funcionário, né? Eu não digo bater com força, mas estava assim, chacoalhando ele assim, né? Camilo, tu tem que prestar atenção no que tu tá fazendo no teu trabalho. E aquele funcionário estava levando assim o esporro do chefe dele, mas continuando continuava trabalhando ali mesmo, o supervisor dele ali, puxando a orelha dele. E aí o rabino, né, viu isso aí, né? Depois chamou o funcionário e disse, olha, eu vi aquela situação acontecendo contigo, mas eu fiquei um pouco curioso. Tu estava levando uma bronca do supervisor e mesmo assim tu não parou de trabalhar, por quê? E aí ele falou, então, olha só, eu sabia que ele estava lá porque não estava me dando a bronca porque não estava fazendo meu serviço direito. Imagina se eu parasse de fazer meu serviço, aí sim que ele ia me dar mais bronca e ia ser mais árduo comigo. Então aqui o Rabino, ele explica nessa história uma mensagem que, às vezes a gente está nos chacoalhando assim, acorda pra vida, né? Tá nos causando uma aflição assim, e mesmo assim a gente não pode parar no serviço de rezar para Hashem, continuar rezando, continuar estudando a Paraxá da semana, lendo sobre isso, porque se a gente entender que esse é o nosso trabalho, pensar, temer a Deus, agradecer Ele, rezar com Ele, né, Hashem não está fazendo o serviço dele, está trabalhando, então não preciso mais ficar chacoalhando a roupa dele lá para ele despertar. Está fazendo o serviço dele, rezar, agradecer a Deus, seja com nossas próprias palavras, mas sempre está fazendo esse serviço por Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jonas. Muito bem, Gustavo. Obrigado também. Muito obrigado pelas palavras. Baruch Hashem, né? Às vezes, realmente, Deus nos chacoalha para a gente tomar atitudes na nossa vida. Sempre pensando no seu bem, no nosso bem, no melhor para nós. Bom, gente, agora nós vamos aqui trazer um estudo sobre a confiança, o portal da confiança que nós estamos estudando. A gente vai para o capítulo 3, continuando no capítulo 3, nós na quinta parte do capítulo. Só lembrando que hoje vamos sortear, então, as cartas do Rebbe, conselhos e orientações sobre saúde, diretamente do Tzadik, do Rebbe de Lubavitch. Volume 2. É volume 2, né? Tá me lembrando aqui que é o volume 2. Mas é muito importante, a gente vai ver, inclusive, um exemplo dessas cartas hoje mesmo, se Deus quiser. Então, gente, vamos agora para esse estudo. Deixa eu colocar aqui na tela um material para a gente acompanhar, para nos ajudar aqui. Vamos lá, deixa eu entrar aqui para nós. Colocar aqui um material para nos ajudar, então, a gente a mergulhar nesses ensinamentos aqui do Rabino Berhaya Ibn Pakuda, do Sha'ar Habitahon, o portal da confiança. O Rabino Berhaya nos trouxe os deveres do coração, que nós já comentamos algumas vezes, em que nos deveres alguns portais, sendo que um deles, talvez um dos principais,
Sha'ar Bitahon, o portal da confiança. Porque justo essa confiança nos ajuda a ter paz de espírito, a ter mais tranquilidade. Não a ter mais tranquilidade, a ter tranquilidade. Se a gente realmente colocar, internalizar esses ensinamentos no nosso interior, a gente vai estar completamente com paz de espírito. Como já vimos, isso, a nossa confiança completa é como um músculo que ele precisa de treinamento diário. Senão ele acaba atrofiando. Tive uma experiência própria. Eu tive uma torção no meu pé, fiz um período de imobilização. Quando acontece isso, os músculos não funcionam, ficam parados. E acontece que o músculo ele vai perdendo a sua força, a sua estabilidade. Agora eu preciso fazer fisioterapia para mexer esse músculo de novo e habilitar a função dele. Enquanto isso, meu pé fica inchado, porque o músculo faz o papel de bombear. É assim também a nossa confiança, a gente precisa exercitar ela. E aqui nós vamos alimentar a nossa confiança, estudando esses ensinamentos milenares do Rabino Bechaya Ibn Pakuda. Então, gente, nós estamos aqui na capítulo 3º, na parte 5 do capítulo. O princípio da exclusividade, que a gente deve confiar somente em Deus. A nossa confiança última, nossa confiança de verdade, aquilo que a gente agarra a nossa vida mesmo, é uma confiança exclusiva em Hashem. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Exigência de uma confiança singular. Singular, única. Então, o terceiro pré-requisito da verdadeira confiança é a exclusividade absoluta. O que isso significa? A confiança em Deus não pode ser compartilhada com outro ser. Você não pode associar o Criador a nenhuma outra criação, seja na mente, seja no coração. A gente vai ver isso. A sua confiança em Deus, diz aqui o ensina para a gente, o Rabino Bechaya, ela pode ser arruinada no momento em que a gente associa um outro ser a ele. A gente chama isso um shituf, se diz em hebraico. Então, vamos prosseguir aqui. Então, a falácia da confiança dividida. A realidade, então, a causa que a gente precisa ter em nossa mente, que a causa de todas as coisas, ela não é de um ser humano. A causa pertence sempre a Deus. Se a gente pensa que um ser humano é uma outra fonte, ela pode ser causa de algum acontecimento na nossa vida, justamente o Rabino ensina que anula esse fundamento espiritual. Então, qual que é a ilusão, né? Dividir, achar que confiar na medicina, ou num patrão, ou confiar até mesmo na nossa própria inteligência, mantendo Deus como o plano B, digamos, né? Então, imagina que a pessoa, Deus o livre, né? Mas irmã, que a pessoa caiu lá no mar, e ela vê um tronco, que ela vai se agarrar ali naquele tronco, ela pode achar que aquilo ali é a salvação dela. Minha salvação está aqui. E de repente, se aquele tronco sai da mão dela, aí que ela vai recorrer para o plano B. Meu Deus, socorro, né? É um exemplo. Tronco pode ser um agente que o Criador mandou, mas realmente a salvação vem totalmente dele. Então, o fracasso da tarefa compartilhada. O que o Rabino ensina para a gente aqui? Que quando duas pessoas são nomeadas para a mesma tarefa, cada uma confia subconscientemente que a outra fará o trabalho. A gente teve um exemplo triste, na verdade, de um acontecimento há dias atrás, daquela jovem que foi lançada naquele salto, bang jump, não lembro bem como é que se fala, né? Se salta com uma corda, mas não colocaram a corda. E ela acabou falecendo.
Porque um pensou que o outro tinha colocado a corda, que o outro pensou que o outro tinha feito essa amarração da corda, e na verdade ninguém fez. Porque foi uma tarefa que foi dada para duas pessoas fazerem. Uma achou que a outra tinha feito. Então, esse excesso, né, essa confiança, acaba resultando numa falha. Como Deus sabe desse tipo de situação, quando a gente divide a nossa confiança e confia em um outro ser, uma outra pessoa, além dele, então o Rabino explica que Deus, ele se afasta e deixa justamente a nossa sorte na mão daquele em que nós confiamos. Quando dividimos nossa confiança entre Deus e o ser humano, Deus retira o seu apoio, deixando-nos inteiramente à mercê e à falibilidade do agente humano. Isso com certeza porque Hashem quer que nós aprendamos a confiar nele. Porque uma tarefa compartilhada vai dar algum problema. Então Deus se afasta, ok? Vamos deixar uma pessoa só, então, um ser cuidando dessa tarefa. Vamos aqui para frente. Aqui temos um paradoxo de busca de segurança, né? O versículo ele fala o seguinte, Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, né, ou faz da carne a sua força, e cujo coração se afasta do eterno. Até numa outra tradução aqui, vamos ver aqui uma outra forma de ler esse versículo, é o seguinte. Maldito é o ser humano que confia somente no ser humano, que considera a carne mortal o seu amparo, e aparta do eterno seu coração. O min Hashem yasur libo. Seu coração se afasta do eterno. Então, imediatamente, quando a pessoa ela deposita a sua confiança num ser humano, automaticamente o seu coração ele se afasta do eterno. É uma causa que acontece. Já mais à frente no versículo Jeremias 17:7, bendito Baruch HaGever, bendito o homem que confia no eterno e cuja esperança é o eterno. Cuja esperança é o eterno. E em hebraico, Verayah Hashem mivitaho, e Hashem será o seu apoio. Ou seja, a conclusão, fazer do ser humano o seu apoio, não apenas falha em trazer segurança, mas atrai uma frustração, que é depender de uma pessoa que não tem a verdadeira o verdadeiro poder em sua mão, que é impotente. Porque se Deus não decretar, nenhum ser humano em que nós possamos confiar pode fazer qualquer coisa. Então, não quer dizer que a gente não pode confiar num amigo, numa pessoa para conversar. Confiar não é aquela confiança que a gente fala assim, que vamos depositar a nossa confiança da nossa vida. Aqui que o versículo está dizendo, né? Aquele que confia no ser humano, que faz, ou no ser humano, nele próprio, né? Faz da sua força aqui, o seu braço, da sua carne, a sua força, o seu coração se afasta do eterno. Bendito é aquele que confia no eterno, e ele é a sua esperança, e ele é o seu apoio. Aí, gente, agora que eu quero trazer também um exemplo aqui, a gente vai ler uma carta do Rebbe, rapidamente. O rei Asa foi um rei muito piedoso. Um rei que reinou em Israel, seu coração era um coração de acordo com a vontade de Deus. Porém, ele teve um teste. Ele sofreu de uma doença grave. E aí ele buscou a cura, depositou a sua confiança exclusivamente no médico. E vem um versículo que fala sobre isso. A segunda, o Crônicas 2:16 e 12 fala o seguinte, e também na sua doença não buscou o eterno, mas aos médicos. Ou seja, ele confiou no quê? No canal, mas não confiou na fonte. O médico, ele com certeza, Hashem deu para ele a missão de curar.
Só que a fonte da cura, a verdadeira cura, ela vem da fonte, do Criador. O médico é o canal, o médico é o agente. Então, o rei Asa não foi punido por usar a medicina, ele foi punido por conceder aos médicos como se eles pudessem ser a causa da sua cura. Ele perdeu a cura porque a sua confiança perdeu o endereço correto. Agora eu quero ler para a gente aqui uma carta do Rebbe nesse sentido. Só que é interessante, né? A gente vai sortear aqui hoje o livro de cartas do Rebbe sobre saúde, que vai falar também sobre cura para diversas situações. Vamos aqui agora ler um trechinho. Um homem escreveu para o Rebbe que sua mulher fora instruída pelos médicos a ser hospitalizada, mas que ela tinha medo de hospital. Com certeza, né, gente? Quem já fez cirurgia, quem já precisou passar por médicos, a gente precisa dar os cuidados do nosso corpo para outro ser humano. A gente pode pensar que, poxa, eu estou sem o controle. É uma situação difícil para a pessoa. Mas aí o Rebbe vem, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O Rebbe respondeu isso numa carta. Explique a ela com palavras que ela possa entender, considerando o seu estado mental, que Deus criou o mundo e é Ele quem o controla. Ele controla tanto o hemisfério ocidental quanto o hemisfério oriental, o hemisfério ocidental onde eu estou, quanto o hemisfério ocidental onde vocês estão. Ou seja, o Rebbe estava aqui nas Américas e eles estavam lá no Oriente. O versículo afirma, pois ele falou e cumpriu, ele ordenou e assim se fez. Teilim, os Salmos 33 e 9. Portanto, nada ocorre neste mundo sem Deus, e tudo o que ele deseja acontece. Porém, Deus quer que encontremos um meio natural. As coisas têm que acontecer de forma natural. Quando um judeu, um ser humano, um homem ou uma mulher, não se sente bem, é necessário recorrer ao médico. Isso não significa que o médico fará o que bem entender. O que realmente ocorre é que Deus escolheu aquele médico para ser o seu emissário e executar a sua missão. Quando a pessoa tem bitachon, confiança, confia em que Deus decididamente é quem conduz o mundo, essa pessoa tem o privilégio de também ver isto com os seus próprios olhos físicos. Passo a passo. Por isso, quando sua mulher se internar no hospital, atendendo ordens médicas, ela continua sob supervisão divina. E ele cuidará dela e providenciará para que tudo funcione da melhor maneira para a saúde física e mental dela. Essa foi a resposta do Rebbe em uma das cartas. Então, são um conselho que o Rebbe deu para aquela senhora que precisaria se hospitalizar, que ela continuaria confiando no Criador. O médico é o canal, é o agente, é o emissário de Deus para a sua cura. Vamos para frente aqui então, gente. Então, essa carta já responde essa pergunta. Mas espera aí, se eu vou confiar só em Deus, eu devo rejeitar o mundo físico? Se a confiança deve ser 100% exclusiva em Deus, isso significa que não devemos ir ao médico? Não devemos trabalhar para o nosso sustento? Então, a resposta vai depender, ela exige, aliás, uma mudança de perspectiva. Vamos lá. É aquilo que a gente falou aqui, né? O modelo do emissário, ou o canal. Então, a fonte, o mandante, quem decreta a cura, o sucesso, o sustento, é Deus. Vem lá de cima, nada acontece se não passar, entre aspas, pela mesa de Deus, para ele decretar e carimbar e decidir. O canal, o veículo, o médico, o chefe, as situações do mundo aqui, não possuem um poder independente, vontade própria ou capacidade de alterar o decreto que veio do mandante.
eles são conduites. Então, se Deus decretou, vai vir. Vai acontecer. Mesmo que seja algo que aparentemente possa não ser tão agradável para a gente, mas se Deus decretou, é porque é o melhor para você. Então, a gente pode ficar tranquilo que aquilo que acontecer, no último caso, foi decretado por Deus. E isso vai ser bom para você. De alguma forma, como o Gustavo estava nos colocando nessa história, que às vezes Deus chacoalha a gente. Pode vir um decreto que a gente possa não parecer tão doce, mas é para o nosso bem, é para o seu bem. E o resultado, a cura, o sustento, a vontade de Deus executa no mundo material através desse disfarce da natureza. Então Deus ele criou o mundo para que com diversos canais. Não é a regra quebrar os canais. Um milagre, por exemplo. Geralmente, a cura, Deus já deixou o mundo preparado para ter esses canais de bênção para a gente. Às vezes acontece algum milagre ou algum evento que sai um pouco dos canais naturais, mas a regra é que o milagre ele acontece através dos canais que Deus deixou para trazer a bênção para o mundo físico. Então, a Hassidut, a Kabbalah, ele diz que esse mundo físico é como se fosse vestimentas do mundo espiritual. Então, vem através desse disfarce da natureza. Então, a permissão divina e o mandamento. Ó. Lá, o agente, né, vamos colocar aqui ó, o exemplo do médico, do fisioterapeuta, por exemplo, né? O agente, ele tem um dever. Então, o Shulchan Aruch, o Código de Leis, ele estabelece que o médico ele tem um mandamento, a mitzvah de curar. Deus criou o mundo para operar através dos canais naturais. Ele concedeu ao médico a permissão para atuar como seu mensageiro na Terra. Como se ele fosse um mensageiro. Ele traz a cura como um mensageiro de Deus. Como se fosse uma pessoa que é um procurador. Mas quem manda, né? Quem manda, o mandante é sempre Deus, mas o médico é o seu agente, é o seu emissário. E o paciente, ele tem um dever da mente. O paciente da mente, lembra que o Rabino Berraia, ele escreve para a gente, né, os deveres do coração, da mente, os deveres internos, aquilo que está aqui dentro, né? Então, o nosso dever de ter a nossa mente, o paciente tem o dever de buscar o tratamento médico, o canal que Deus deixou. Tem um problema, Deus o livre, né? Estou com um problema de saúde. Qual o canal de bênçãos que Deus deixou? O médico. Eu posso procurar o melhor médico? Sim. Mas a mente, a confiança do paciente, ele não pode se desviar para o médico. Ele tem que ter a sua âncora exclusivamente no mandante, que é Deus, né? Gente, vamos agora aqui para um resumo aqui então. Ó. O mundo físico e o mundo interior. Cenário. Doença, por exemplo. Consultamos o melhor especialista e tomamos a medicação pontualmente. É uma ação que a gente vai fazer, mas o mundo interior, a nossa crença, a nossa confiança, a gente sabe que a pílula, ela tem ali um pó. Um pó com alguma substância, mas é um pozinho que tem ali. O médico, ele não tem nenhum poder sem o sopro de vida que Deus colocou dentro dele. Então, ou seja, aquilo que flui vem do Criador através do seu canal para chegar até você. Outro cenário, finanças. Trabalhamos com dedicação, procurando sempre ter ética, profissionalismo, mas sabemos que o chefe não assina o nosso verdadeiro contra-cheque. Ele é apenas o tesoureiro, um emissário também temporário de Deus. Então, o objetivo final, engajar-se com o mundo físico sem ser emocionalmente escravizado por ele.
Então, o Rebbe, ele explica para a gente que agentes humanos não fazem o que querem, apenas executam a missão de Deus. Pois é. Traz ela aqui, pode dar. Dá ela pro papai. A recompensa da confiança. Quando a pessoa possui bitarrão absoluto de Deus, que Deus conduz o mundo de forma exclusiva, ela recebe um privilégio extraordinário. Qual que é? É concedido à pessoa o privilégio de ver com seus próprios olhos físicos a cada passo, que os agentes humanos são apenas instrumentos da vontade divina. Então, gente, para a gente terminar aqui, e prosseguimos, então, a causa única é Deus. A verdadeira confiança, não é que a gente não vai se esforçar, a gente não vai se iludir. A gente não vai se iludir, né? Deus é a causa única. Os agentes, né, a natureza, médico, trabalho, economia, tudo que acontece, né, governo, isso aí são todos agentes. E nós temos paz de espírito se a gente realmente depositar nossa confiança totalmente na causa, no mandante, naquele que governa tudo e todos e que nada pode escapar, nada pode contrariar o seu desejo. Então, a gente usa os intermediários porque Deus ordenou e ninguém pode ferir você ou fazer qualquer coisa com você sem a ordem direta do Criador. Então, se, digamos, né, Deus o livre, mas se alguém vem e fala alguma coisa que não é agradável ou faz qualquer coisa, aquela chacoalhada que o Gustavo falou, isso não quer dizer que aquela pessoa é responsável por isso. Que aquela pessoa, puxa, aquilo lá é uma falsa, aquilo lá é um falso, né? Aquilo ali é uma pessoa difícil, não sei o quê. Essas coisas que acontecem foi permissão do Criador para chegar até nós. Em alguma coisa, lá no nosso interior, a gente precisa mudar e trabalhar. E quando a gente resolver isso, consequentemente, não é mais necessário esses agentes virem nos chacoalharem. Gente, então, vamos ficar por aqui hoje, nessa quinta parte do capítulo 3 do Sha'ar HaBitachon. Espero que esteja sendo proveitoso aqui para nós, né? Pelo menos para mim, que a gente vai estudando isso é muito proveitoso. Espero que possa também contribuir com a nossa vida. Muito bom, Jô. Sensacional a aula. Opa, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Gente, então, agora nós vamos para o nosso sorteio aqui, né? Vocês viram que aqui a gente trouxe uma das cartas do Rebbe, né? E são ensinamentos muito preciosos aqui para a nossa vida, para o dia a dia, às vezes para situações. Doença é algo que mexe muito conosco, né? Deus o livre que a Hashem traga cura para todos, né? Mas se alguém uma hora, enfrentar um desafio desse, a gente tem que confiar lá no mandante, né? A nossa confiança tem que estar ali e procurar com certeza os canais de bênção que ele nos deixou aqui nesse mundo, mas confiar que a cura vem do Criador, né? E que a Hashem conceda cura e conceda saúde para nós, para que a gente possa servir a Deus cada vez melhor e com mais disposição, com mais força. Então, gente, vamos lá. Deixa eu ver se a gente já tem aqui os nomes de quem vai participar aqui do sorteio. Acho que a Ariana está preparando aqui para nós. Enquanto isso, temos alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação a respeito disso? Faz sentido esses ensinamentos do Rabino Berraia? Temos um espaço aberto. Oi, Jonatas. Shalom. Oi, Claudio. Shalom. Eu acho que faz totalmente sentido e foi até uma reflexão muito boa para mim. Na quinta-feira, eu recebi uma mensagem do gerente lá da imobiliária dizendo que queria conversar comigo às 18 horas, ele e o outro gerente, né? Uhum. E aí, quando chegou o horário, e tinha sido um dia muito bom, que foi referente à minha primeira venda na imobiliária,
E eu tinha ido para o cartório, fui na prefeitura, né, para gerar a matrícula, e depois, posteriormente, eu fui no cartório. Então, quando foi às 18, eu fui para a sala deles, né, que eles me chamaram, e aí eu fui dispensada, né, eles dispensaram. Então, tipo assim, eu saí de lá meio sem entender, bem desnorteada, assim, sem saber realmente, assim, o verdadeiro motivo. E agora, assim, ouvindo, eu acho que foi até um acalanto, sabe, assim, e acalmou muito meu coração. Eu estou muito agradecida e a gente tem que agradecer a Deus, né? A gente, talvez eu estivesse falhando espiritualmente com Deus e é um alerta para mim. Acho que teve tudo a ver a aula de hoje comigo. Eu sou muito grata. Estou muito feliz por ter escutado essa mensagem hoje. Cláudio, muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. E você pode ter certeza que a Hashem, o Criador, ele sempre quer o melhor para você, para os seus filhos. Às vezes algumas coisas acontecem assim conosco, mas eu acredito que para uma correção de rumo, alguma coisa assim, que com certeza Deus tem o melhor para você, para que você possa ficar em paz e tranquila e fazer a sua missão aqui no mundo. Então, se Deus quiser, já vem uma oportunidade para você. Já tá organizando as coisas. Sim, verdade. Obrigada. Gente, então agora a gente vai fazer aqui o sorteio. Vamos ver quem está participando aqui com a gente, né? Isso daqui, né? Uhum. Vamos ver quem está participando aqui com a gente hoje. Então, pessoal, vamos sortear aqui as cartas do Rebbe. Saúde, o Conselhos para a Saúde, volume 2. Traz ela aqui atrás. Vem cá, Ana. Tá, mamãe, vem. Vem cá. Vem cá, vem. Ó, cadê a Hannah? A Hannah tá aqui do lado. Ei. Vamos ver quem está participando aqui com a gente, então, no nosso sorteio de hoje. Temos aqui, então, o Alisson. O Alisson está participando com a gente. Temos também aqui a Isabela participando conosco. O Ezequias também está participando com a gente aqui no sorteio. O Leandro também está participando. O Gustavo também está aqui com a gente participando. A Sheila participando aqui conosco. Também a Jéssica. O Beto também está participando, juntamente com a Nete aqui também participando do sorteio de hoje. A Renata também está inscrita aqui para a participação no sorteio. O Ricardo também está participando com a gente e a Fátima também está participando. Se eu esqueci de alguém, gente, por favor, nos avisem aqui agora que nós já vamos, então, preparar aqui o nosso sorteio. Já estão aqui os nomes e os cupons aqui dentro dessa caixinha aqui de Tzedakah, de quem vai levar, então, as cartas do Rebbe. E a Hannah também está aqui ligadinha com a gente. Cadê a Hannah? Vamos colocar a nossa música, né? A música que já está clássica aqui dos nossos sorteios, para dar um clímax aqui para a gente. Boa. Vamos aqui, cadê aqui a música? Agora vai sair. Ele vai embora. Minutinho só, gente. Já vamos iniciar aqui nosso sorteio, já temos os nomes. Vamos iniciar aqui nosso sorteio, só um instantinho, já vamos começar aqui. Já vamos começar, já vamos sortear. Deixa eu dar você aí, tá bom? Só do papai. Vamos ver então quem vai levar as cartas do Rebbe, Conselhos e Orientações para a Saúde, volume 2. Já estamos aqui chacoalhando. Já estamos aqui chacoalhando a caixinha aqui de Tzedakah. Vamos ver quem vai levar.
Esse livro é muito especial. Vamos ver quem vai levar as cartas. Vou chacoalhando aqui, gente. Tô chacoalhando. Vamos pegar aqui um nome. Vamos lá, torcida! Já está na minha mão, já está na minha mão. Já está na minha mão. A minha assistente aqui está dizendo: olha, era eu para pegar, papai, mas dessa vez eu que peguei. Mas eu vou dizer aqui para a Esther, você pode fazer então, Esther, a leitura tudo da sortuda que leva então o livro As Cartas do Rebbe com os Filhos de Orientações para a Saúde, volume 2. Pode falar quem foi a ganhadora ou o ganhador de hoje. O Ezequias, muito bem, Ezequias, então, levou o livro hoje, As Cartas do Rebbe. Parabéns, Ezequias. Parabéns, então, Ezequias. Ezequias, vou te fazer um convite, se for possível, para você estar conosco no próximo encontro, que acontece no dia 15 de agosto, né? 15 de agosto, seria pra gente uma honra ter você com a gente. A gente já pode te entregar aqui o livro em mãos, tá bom? Senão a gente conversa aqui depois no privado, tá bom? Mas seria muito bom se você pudesse estar conosco. E agora sim, então, gente, chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer muito a participação de todos. Que o Criador conceda uma semana maravilhosa, com bênçãos, com saúde, com felicidades, com paz, com tranquilidade. Que a gente possa ter uma semana abençoada. Que o Criador traga muitas bênçãos para nós nessa semana, que a gente possa viver com confiança e sempre atentos ao nosso propósito, as coisas que realmente importam para a nossa vida, para a nossa missão, enquanto estamos na nossa jornada aqui nesse mundo. Vamos mudar o design aqui. Alô, pessoal. Muito obrigado por participar. Alegria, luz e união, sabedoria que toca o coração. Noé convida, já vai terminar. Boa noite. Obrigado por participar. Acabou a Boa noite.